Opa, e aí pessoal, beleza? Quem não gosta daquele mangá onde o protagonista é subestimado por todo mundo, mas do nada ele começa a ficar forte? Tô brincando. Mas ele passa por uma dificuldade pra ficar forte, né? Hoje eu fiz pra vocês 5 mangás onde o protagonista ele começa fraco, ou ele tem uma dificuldade até ele ficar forte, ou ele é humilhado por todo mundo e foda-se. Espero que vocês gostem. Vamos nessa. 70 anos atrás, o mundo real e o jogo se juntaram, e a vida humana mudou drasticamente. Igual um jogo, os níveis, as classes e as armas voltaram como uma maneira de ver as forças das pessoas. Enquanto você sobe de nível, o seu corpo fica mais forte. E classes e habilidades fortes fazem com que as pessoas possam lutar melhor. E devido a tudo isso, o mundo nunca esteve em paz. Os monstros dos jogos também chegaram ao mundo real. É como um desastre, instaurando o caos. E o mundo onde o poder fala mais alto. Isso é um mundo interessante. O professor do nosso protagonista, ele chega questionando o nosso protagonista porque o nosso protagonista até agora não escolheu nenhuma classe, né? Você pode escolher 2 classes, uma para ser o pai e a outra para ser sua classe secundária. E o nosso protagonista, ele não tinha classe nenhuma. E as pessoas sem classes, normalmente, elas vivem uma vida de pobreza, né? Não vivem uma vida de luxo com as pessoas que tinham classes, né? O professor do nosso protagonista estava muito preocupado com ele, né? Já que o nosso protagonista, ele não tinha classe nenhuma. E ele fala, ó, no exame de admissão, não sei se você vai conseguir sobreviver, porque esse exame de admissão era muito difícil. Literalmente, você lutava com monstros quase reais, entendeu? Então muitas pessoas morriam, né? E existia 3 modos. Existia o modo fácil, o modo hard e o modo pesadelo. Geralmente ninguém no modo pesadelo, porque você tinha que ser gênio entre os gênios, né? Então o que acontece? Nosso protagonista tinha um segredo, ele podia upar de level, né? Mesmo ele sendo sem classe. Geralmente as pessoas sem classe, eles podiam escolher qualquer habilidade, mas elas não conseguiriam upar essa habilidade ao máximo. Então, por isso que elas são consideradas muito fracas, mesmo elas podendo escolher qualquer habilidade. Só que nosso protagonista, ele recebeu um sistema, esse sistema dava missões diárias pra ele, ele fazia e ele conseguiria sim upar de level, né? Diferente das pessoas sem classe que não conseguem upar de level. E mesmo todo mundo achando que ele era muito fraco, ele vai pro exame de admissão, né? E nesse exame de admissão, dependendo de como ele for no exame de admissão, ele pode conseguir uma vida melhor, já que ele vive numa situação de pobreza, né? Tudo que ele usa é secundário, ele nunca usa uma coisa boa, né? Boa. Ele sempre usa as coisas secundárias. Tanto que na sua primeira missão ele vai cheio de armas, né? E agora ele vai entrar, né? Tipo, existem 3 tipos de modos. Existe o modo fácil, o modo hard e o modo pesadelo. E todo mundo escolhe o modo... Os mais fortes escolhem o modo hard e os mais fracos escolhem o modo fraco. E nosso protagonista escolheu o modo pesadelo, tanto que ele é o único jogador naquele modo, né? E agora vai mostrando ele passando. Pessoal, você tem que ver, esse modo é muito legal, o personagem é muita ação, velho, é muito foda, velho. E o nosso protagonista vai fazer tudo pra dar uma vida melhor pra sua irmã. Divine Perspective. Tudo começa com a irmã do nosso protagonista, ela tá vendendo umas melancinas pra complementar a renda. Aí chega um grupo de arruaceiro e esse grupo pede pra experimentar a melancia, né, pra falar que eles iam comprar. Ele experimenta, na hora que eles experimentam, eles falam que a melancia era horrível, que não tinha gosto nenhum, que era mentira dela, e começa a assediar a irmã do nosso protagonista. E o mais triste disso é que ninguém tava tentando defender ela. Aí o que acontece? Nosso protagonista, ele chega e ele dá logo uma canada no rabo do cara, né? Ele acerta o rabo do cara lá com essa canada. Aí o cara vem tentar tirar essa ação com o nosso protagonista. Nosso protagonista tá ficando de novo e acerta na boca dele. Então ele tomou uma canada no ânus, no rabo, e tomou uma canada na boca, né? Só que você pensa, pô, nosso protagonista vai ganhar, ele tá com 2 canos assim, né? Mas ele não sabia lutar, então tipo assim, ele tomou um cacete dos caras. E quando o sangue dele escorreu perto do pingente dele, o pingente dele acabou dando poderes a ele, né? Que seria o Yin e Yang, né? Aí em cada olho dele ele ganhou um poder diferente. No olho esquerdo dele, ele ganhou um poder de ver através das coisas. E no olho direito dele, ele ganhou o poder de ver através da matéria. E não só isso, ele ganhou poderes também de medicina, ele ganhou vários tipos de poderes ali, mas não muito fortes ainda, ele tem que treinar, né? E o que acontece? Quando ele acorda, a irmã dele veio chamar ele. E a irmã dele, ele conseguiu ver através da roupa da irmã dele, né? E quando ele veio através da roupa da irmã dele, ele começou a olhar, testar mais os poderes dele. E ele foi começando a ver, parecer tipo um sistema, mostrando os tipos de poderes que ele ganhou. E aí chegou a enfermeira perguntando como é que eles iam pagar, né? A irmã dele tirou um pouco do dinheiro que ela já tinha, né? Que ela juntou pra complementar a renda, né? E ele viu a tristeza dela ao dar o dinheiro, porque tipo assim, eles não eram muito ricos, eles não têm dinheiro, entendeu? Eles eram pobres. E dar dinheiro, gastar dinheiro numa coisa tão, tipo, meio que seria banal pra eles, né? E ele ficou muito triste com aquela situação e ele resolve utilizar agora esses poderes que ele tem pra poder ficar rico e ajudar a irmã dele, né? Tipo, se você quer ver esse mangá é muito engraçado, pessoal. Se você quer ver um mangá engraçado com um protagonista apelão, né? Que vai ficando apelão, né? Que um harém também, né? É isso aí, esse mangá é muito legal, velho. Esse mangá é muito engraçado, fica rindo direto e tem muita caras e bocas. A princesa invencível está entediada novamente. Fui abandonada. Meu pai era o príncipe herdeiro e não tinha intenção nenhuma de assumir o trono.
A minha mãe, que era uma música, quando se separou do meu pai, me deixou em uma cidade pacata e foi embora. Com isso, os mendigos da cidade e as prostitutas e os filhos dos benditos foram quem me criaram. Quando eu era mais nova, recolhia restos de comida para comer. Quando fiquei mais velha, roubava coisas do mercado. Assim consegui sobreviver. Então, quando eu fiz 12 anos, a minha vida chegou a um ponto de mudança. A nossa protagonista, ela acabou indo pedir comida num lugar, numa academia de esgrima. E o cara falou pra ela, se ela conseguisse derrotar os caras ali tudinho, ele poderia treinar ela. Então, tipo assim, a vida de passar fome dela ela não ia ter mais essa vida de passar fome. A nossa protagonista, que nunca segurou na espada, ela conseguiu derrotar esses caras muito fácil. Tanto que deixou até o cara chocado. E o cara perguntou qual é seu nome. Como ela falou que ela não tinha nome, o cara deu um nome pra ela, de Dante. E nossa protagonista, ele falou pra ela que agora ele adotaria ela como filha adotiva dele. E ele adotou ela e cuidou muito bem dela, treinando ela, né, na arte da esgrima. Cada vez que ele treinava ela, ficava mais e mais torturoso, né? Mas nossa protagonista não queria voltar àquela vida onde ela passava fome e ela não tinha o que comer. E passava muito frio também, entendeu? Ela não queria voltar a essa vida de moradora de rua. Então nossa protagonista, ela decidiu aguentar mais aquele treino. Até que certo dia, o seu pai adotivo acabou falecendo. E nesse mundo medieval, só os homens que herdam a herança. Então os filhos deles, verdadeiro, ganharam a herança. E nossa protagonista ficou sem nada. E nossa protagonista, ela percebeu que ela era boa em lutar. Então ela se inscreveu para lutar nos coliseus, né? Para ganhar um pouco mais de dinheiro. E ela começou a ganhar dinheiro ali. Até que não era o bastante para ela. Então ela começou a lutar contra monstros. E derrotando vários monstros em dungeons. E ela começou a ganhar muito mais dinheiro e muito mais fama. Até que também ainda não era o suficiente para ela. Aí ela se inscreveu para lutar como mercenária em algumas guerras. E ela ganhou muita notoriedade, o nome dela ficou muito famoso ali. Até que um certo dia o rei, que era o pai dela, descobriu que ela era filha dele. E ele conversou com ela e falou pra ela assim, se ela emprestasse a fama dela pro reino, ele podia dar qualquer coisa que ela quisesse, até ser a sucessora do trono. E nossa protagonista não queria ser sucessora do trono, porque tipo assim, ela já passou, ela não queria, ela só não queria, ela tá cagando e andando, tipo assim, ela não queria. E a nossa protagonista falou, eu sou muito poderosa, então tipo assim, eu vou te dar minha fama, né, porque seu nome tá um lixo lá fora, e eu só quero um lugarzinho pra ficar, né, tranquilo, tudo bem. Só que o que acontece? Os irmãos dela queriam matar nossa protagonista tinha um nome muito grande, e estava com medo dela se rebelar e querer assumir o trono. Só que o que acontece? Nossa protagonista, sabendo disso, ela decidiu assumir o trono. Assim que ela assumiu o trono, ela virou imperatriz ali, e aos 33 anos ela acabou falecendo, e ela acabou agora reencarnando como a filha de um duque, né. Eu não vou conseguir falar esse sobrenome, porque esse sobrenome parece meio sexual, mas ela reencarnou como uma filha de um duque, né, chamada Helena. E o que acontece? Aí ela não sabe porque ela reencarnou depois de 500 anos, né? Ela reencarnou aí, né? Eu vou deixar que vocês descubram, pessoal. O nosso protagonista, ele sofria muito bullying na escola, né? E era mais um dia normal pra ele. Quando ele tava... E do nada, nosso protagonista, ele sentiu que alguém tocou nas costas dele. E ele se virou pra ver. Quando ele se vira pra ver, ele fica aquele valentão. E ele sabe que aquele valentão colocou alguma coisa nas costas dele. E o valentão tinha colado uma imagem de uma pessoa retardada e escreveu ainda, perdedor ainda, né? E nosso protagonista, ao olhar pro valentão, o valentão pergunta se ele quer bater nele. E fala assim, vem cá me bater, vem cá me bater. Só que o nosso protagonista, ele não vai lá. Mesmo o corpo dele querendo muito, ele não vai, porque ele sabe que os valentões nunca vão sozinhos. E aquele cara era muito mais forte do que ele. E nosso protagonista estava muito triste, porque ele não sabia o motivo daquilo. Porque ele nos conta que tudo começou do nada. O cara simplesmente chamou ele e falou que ia contra ele na hora da saída e depois começou a bater no nosso protagonista. Então, 3 vezes na semana, ele batia no nosso protagonista, regularmente. 3 vezes na semana. E nosso protagonista, mesmo ele segurando o corpo dele muito, se controlando com toda a força, porque nosso protagonista realmente queria um dia revidar. Mas ele não conseguia, mesmo ele passando por muita humilhação, ele não conseguia revidar. Até que um ato de desespero fez com que ele levantasse da cadeira e contasse para a professora. Ele levanta e chama a professora e fala assim, olha, eu estou sofrendo bullying, fala que o valentão da escola fica batendo nele 3 dias na semana, todo dia, rouba o dinheiro dele, faz todo tipo de maldade com ele e mostra o desenho para a professora. E quando ele mostra o desenho para a professora começa a rir. E os alunos, em choque, vendo a professora rindo, começam a rir também. E a professora pergunta quem tá batendo nosso protagonista. Aí nosso protagonista aponta pro valentão. E ela fala que não pode fazer nada, que não vai fazer nada por ele. E ele fala assim, eu já sabia que você não ia fazer nada. E no momento de desespero, o nosso protagonista pega e mexe na mochila dele. E ele tira uma 12 ali. Quando ele tira aquela 12, ele dá um tiro na professora. Aí ele começa a matar todo mundo da sala. Até que deixa o valentão por último. E ele mata o valentão. Só que na verdade aquilo ali foi só um sonho. Um lindo sonho do nosso protagonista. Depois que o nosso protagonista acordou, ele vai pra escola. E a escola dele ia ter um passeio, né? Pra um acampamento. Que eles tinham que fazer uma aula de sobrevivência com resistência física. E o nosso protagonista foi pra essa aula. E ele queria viver o máximo possível longe dos valentões. Ele queria passar o máximo possível despercebido ali, né? Só que um certo dia o valentão chamou ele.
e falou que ele tinha que entrar na sala dos professores pra pegar bebida. E nosso protagonista fala que não queria fazer isso porque o pai dele tava muito doente. Ele não queria levar mais esse desgosto pro pai dele. E o que acontece? O Valentão manda o nosso protagonista se fuder e fala que nosso protagonista tinha que fazer, senão ele ia apanhar mais ainda. E nosso protagonista, ele até pensa em ir. Só que em ato de desespero faz com que o nosso protagonista pula pela janela e foge, né? E ele xinga o Valentão também. E quando ele xinga o Valentão vai atrás dele, começa a correr atrás dele. Ele correndo, ele cai num barranco. E ele acha uma arma ali dentro de um caminhão, né? E ele já começa a contar. A sala tem 29 pessoas. Então se eu não errar, eu consigo matar todo mundo. Mas na verdade, nosso protagonista, ele já tem treinamento com arma. Porque ele joga muitos jogos que utilizam arma, né? Então ele aprendeu muito treinando ali. E ele vai tentar, mas ele não sabe ainda que tem monstros ali na escola, né? E é muito legal que ele tem que pensar, será que eu mato os caras que fazem mal pra mim ou será que eu mato os monstros? Eu mato os monstros humanos ou mato os monstros mesmo? Aí eu vou deixar com vocês, pessoal. Disse: e se antes de nascer você pudesse escolher exatamente como sua vida seria na Terra, através de um rolamento de dados? Se você tirasse 6, sua vida seria magnífica, seria boa, você teria boa aparência, você seria completamente uma pessoa foda. Mas se você tirasse 1, sua vida seria um lixo. Você já deve saber exatamente qual o nosso protagonista tirou, né? O nosso protagonista, do Itaei, mas vamos falar só Taei só. Ele tirou 1. Então a vida dele era uma merda, uma vida de lixo. Ele tinha aparência ruim, ele tinha qualidade de vida ruim e ele tinha um corpo ruim. Tudo nele era ruim. Ele era feio, ele era baixo, ele era magro e ele era desprezado por todo mundo. Todo dia ele sofria bullying dos valentões, todo dia mesmo, sem exceção. Até que um certo dia a garota mais bonita da sala sorriu pra ele e veio cumprimentá-lo. E ele, com sua mente de gado, já montou completamente uma história de amor que nunca existiu. Mas naquele dia, naquele mesmo dia, nosso protagonista também tomaria mais uma rasteira da vida. Chegou um garoto novo na sala. Esse garoto novo era completamente o oposto do nosso protagonista. Ele era alto, ele era bonito, ele era forte e ele era atraente, completamente atraente mesmo. Fazendo com que em pouco tempo ele conseguisse vários amigos, diferente do nosso protagonista, que passou tanto tempo naquela escola e não tinha um amigo sequer. O que acontece? Nosso protagonista, lógico, a vida deu mais uma rasteira nele. Logo, quando ele volta para a sala depois de ter apanhado dos valentões, ele vê essa menina na qual sorriu para ele, na qual cumprimentou ele, já dando mole para esse menino. E ele não entendia, ele falou, pô, ela acabou de conversar comigo, agora já tá conversando com outra pessoa. E o que acontece? Essa menina começou a se aproximar desse menino bonito. Nosso protagonista ficou muito irritado, porque a vida desse menino era totalmente perfeita e a dele era um lixo. Depois que nosso protagonista apanhou os valentões, ele acabou indo confrontar esse cara. E ele tava totalmente triste, porque a vida dele era um lixo e a vida desse cara era perfeita. E esse cara pergunta pro nosso protagonista se ele queria jogar um jogo. E ele conta, olha, eu tenho esse dado aqui, eu posso te dar pra você, e você pode melhorar a sua vida. Lógico, tem penalidades se você não cumprir as missões. Você vai ter que fazer as missões bem de leve, mas tem missões pesadas, missões de leve. Se você não cumprir, tem penalidades. Mas sua vida já tá um lixo mesmo, então o que é um vampiro pra um culto que já tá todo cagado, né não? E nosso protagonista, lógico, no começo ele ficou intrigado até que apareceu essa menina bonita na sala e essa menina veio cumprimentar o cara, não ele, não nosso protagonista. Nosso protagonista sai totalmente triste daquela situação e ele volta pra casa e fica pensando se ele ia jogar ou não. Até que ele começa a pensar e ele vê que esse jogo, né, ele viu que quando ele tocou no dado, abriu uma tela de sistema. E abriu uma tela de sistema no celular dele. E esse sistema sabia tudo da vida do nosso protagonista, sabia completamente tudo mesmo, e ele pensou que era um deus, alguma coisa, mas não era, né, era um ser que só queria jogar com ele, né, e esse ser passava várias missões pra ele, e nosso protagonista no começo não quis fazer, mas ele queria fazer pra quê? Pra que essa menina que ele gostasse, sentisse algum tipo de atração por ele também, e ele faz as missões, tanto que ele fica um pouco mais alto, né, e melhora um pouco o semblante dele, e quando ele chega na escola, essa menina vem cumprimentar ele e tudo mais, e esse moleque bonitão chega atrás do nosso protagonista com essa menina, e fala que os dois estão namorando, e tipo assim, a vida do nosso protagonista vira um caos, porque tipo, tudo que ele tá fazendo pra melhorar é pra essa menina gostar dele, e essa menina não gosta dele, a não ser amigo, né, e nosso protagonista, tipo, lógico, tem várias missões aí, né, e vai mudando completamente o rumo da história, tem muita coisa aí que vai acontecer nesse manhwa, pessoas têm que ver, esse manhwa é muito legal, se ele vai conseguir ou não ficar com alguém, né, sair de um perdedor fracassado, eu vou deixar com vocês.